Vamos dar início, então, a mais uma live exclusiva para os membros do Open Mind Brasil. Bom, com esse tema aqui hoje, comunicação na era da diversidade e inclusão. As empresas estão sendo demandadas a definir seu posicionamento sobre temas como racismo, homofobia, transfobia, igualdade de gênero, direitos maternos, entre tantos outros. E como que uma empresa mostra seu posicionamento diante desses temas? Principalmente através da comunicação. E estamos falando tanto de conteúdos comunicacionais que circulam entre público interno quanto externo de uma organização. Portanto, a comunicação é o motor por trás da construção da percepção, da reputação e da credibilidade da empresa. Na live de hoje, vamos falar sobre isso e aprender quais os cuidados que precisamos ter enquanto líderes com a nossa comunicação, nesta era da diversidade e da inclusão. Para falar sobre esse assunto, convidamos a doutora em Linguística, Juliana Algodoal. Juliana é CEO e fundadora da Linguagem Direta, especialista em comunicação corporativa, professora PhD em análise do discurso em situação de trabalho, linguística aplicada e estudos da linguagem. Mestre em distúrbios da comunicação pela PUC São Paulo e também pela PUC São Paulo, formada em fonoaudiologia. Presidente do Conselho Administrativo da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, coach especialista em coaching evolutivo pela Crescimento University, Caller Coach e Trainer certificada no Process Communication Model, líder do Comitê de Inserção de Refugiados do Grupo Mulheres do Brasil como voluntária. Juliana, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite do Open Mind Brasil. Fique à vontade, o espaço aí é todo seu. Muito obrigada. Eu estou super animada, feliz de estar aqui com vocês. Eu tenho um currículo aí extenso, né? Nós vamos ter tempo para fazer perguntas. Qualquer tema relacionado à comunicação no ambiente corporativo, se vocês quiserem no final fazer perguntas, eu peço a gentileza de que vocês façam, não tem problema nenhum. E eu vou fazer um disclaimer antes de começar, que é o seguinte: todas as vezes que durante esse tempo em que nós estivermos juntos, eu for falar sobre racismo, igualdade racial, igualdade de gênero, ou qualquer tema que for abordado, sempre lembrar que o que eu estou propondo é trabalharmos juntos, não é tirar um e pôr o outro, né? Então, principalmente no papel que vocês têm no C-Level, como que nós fazemos, né? Nós todos fazemos, para que isso seja natural, para que essas situações que nós enfrentamos no dia a dia, principalmente na alta liderança, até para dar uma entrevista e tudo mais, como que nós fazemos para lidar com essas questões? Então, eu em nenhum momento estou falando de tirar um para colocar o outro no lugar. Eu estou falando de merecimento, estou falando de carreira, de a pessoa que cabe para aquela situação, tá bom? Eu vou pôr e tirar o vídeo, a apresentação, porque eu gosto de ver vocês. E então, eu vou pondo e tirando. Tem um momento que eu vou fazer umas perguntas aqui no chat para responder. Então, é mais ou menos 40 minutos que nós vamos conversar, tá bom? Vou começar compartilhando a minha tela. Então, eu tenho a linguagem direta já faz 22 anos como linguagem direta, mas eu tenho quase 35 anos de mercado de trabalho. Eu fui a primeira fono no Brasil a trabalhar com comunicação dentro das empresas. Depois, até eu ganhei prêmio de reconhecimento, porque hoje muitas fonoaudiólogas e fonoaudiólogos trabalham dentro das empresas, porque eu comecei a fazer isso, né? Então, antes, as pessoas faziam só exame de audição. Quando eu entrei, é que começou-se a pensar em como falar, né? Que voz usar, como mostrar melhor o posicionamento a partir da fala. E eu estou muito feliz com essa carreira que eu tenho. Eu
montei esse material exclusivamente para vocês. Ele vai ser compartilhado, já está com a Luciana, para ser compartilhado o PDF com vocês. E no final vocês vão ter o meu telefone, meu e-mail, para se vocês quiserem mandar pergunta, enfim, a gente pode se conectar pelo LinkedIn e eu estou à disposição para esclarecer qualquer pergunta. Vou passar pelo meu currículo, porque o meu currículo eu já apresentei para vocês, tá bom? Eu vou começar mostrando um vídeo, esse vídeo tem mais ou menos 2 minutos, mas é para pensar um pouco, para fazer uma provocação, tá? Bazif heavy metal and the band I started with friends. He's got long hair, but at work he ties it in a ponytail. Probably piercings. I read a lot of books. I read cognitive psychology, behavioral science. I've spoken at TED Talks. Really? Wow. You look nerdy. Like you think you're cool, but you're still a nerd. أكثر شيء مركز عليها التراث الإماراتي واللغة العربية. And I also think he's wearing a kandor. Yeah, even I felt that, yeah. أنا وايد أحب الطبخ. دائما يعني معظم وقتي أطبخ في المطبخ. طبعا يعني في المطبخ. He's mature, like he's like cheddar cheese. You mean basically معفن. Extreme sports athlete. I skydive and pretty high risk activity for sure. Because your actions speak louder than words, right? Yeah. God, dude, that's awesome. لا هوني surprise. It was amazing when the lights came on and you get to realize who you're actually conversing with. واستغربت اول شيء لان اول شيء فتحت الليتات الحمراء وما رحت بس اشوف واحد جالس قدامي وكلها تاتوز على وجهه. This was my expectation of you. This is what you really are. فشفت شخص مثل هذا طريق ما بعد تكلم. You guys should be swapped. I didn't expect that. The rocker was someone who I wouldn't expect to be you know, a heavy metal musician. I should have these tattoos, not you, man. Change. الشاب اللي قبالي براسي كنت راسم صورة انه هو راح يكون عربي كثير شكله. That's how you know. When I saw Garrett on a wheelchair, I was completely taken aback. Hey man, come on. لما جت العلبة فتحتها ما مكتوب عليه شيء ما مكتوب عليه كوكاكولا. And the minute I turned around, I saw that labels او الشعار او المغلف او التصميم هو بس للعلب مش للناس. ترى واضحة. يعني المفروض ما تحكم على الواحد بالشكل. الشخص مو بلازم يعني ننتقده بشكله لكن اول شيء نتعرف عليه عقب نقدر نقول كيف الشخص. It changes your mind, your perspective, your heart. Tudo comunica o tempo todo, né? E o cérebro, quando nós pensamos em neurociências, o nosso cérebro, o que ele faz? Ele acomoda e vai pelo mais fácil, porque o cérebro ele tem uma capacidade limitada. E é por isso que eu estou aqui hoje falando com vocês, porque muitas vezes nós estamos no piloto automático da pressão do dia a dia, principalmente quem tem a responsabilidade muito grande de lidar com grandes grupos, com grandes empresas, tem que fazer chegar no entre aspas, chão de fábrica, aquela comunicação, aquela decisão, e isso faz com que a gente não cuide muito, ou esqueça, não tenha nem tempo de lidar com a forma, né, com o jeito que eu vou falar e até com as palavras. Então, tudo comunica o tempo todo, e isso é muito importante de vocês terem ideia, né? Eu estou partindo do pressuposto que vocês já são pessoas que têm muito conhecimento em comunicação, é um tema muito vasto, então vamos falar sobre como comunicar o mais focado possível. Se alguém quiser fazer uma pergunta que talvez seja prévia, fica à vontade para perguntar que eu respondo, tá bom? Eu estou com o chat aqui, daqui a pouco eu dou uma olhadinha nele e a gente vai conversando.
Uma coisa que é muito importante em relação a como comunicar é um dado, uma pesquisa que existe do Albert Mehrabian. Talvez até vocês já tenham visto, se vocês tiveram media training, alguma coisa do gênero, porque é muito comum, embora ela seja interpretada de uma forma que era errada, e eu vou explicar para vocês qual é o correto. O correto é 55% da nossa comunicação, ela é transmitida pela aparência. Então, se eu tenho uma festa, uma reunião em que eu vou compartilhar os lucros que foram muito bons para todo o time ou para a imprensa, eu chego sorrindo. Eu chego com posição alegre, com posição de que estou levando uma boa notícia. Quando eu vou para um lugar, eu tenho que, se eu entrar com a coluna baixa, com a cara amarrada ou fechada, isso tudo é percebido 55% pelas pessoas que vão ver vocês. Então, o que é o meu convite? Sempre que vocês forem se comunicar, procurar ter uma postura e uma aparência que verdadeiramente represente o que vocês querem transmitir de imagem e que combine com a personalidade de vocês. 38% é a voz. Então, suponha o seguinte, vocês estão dedicando aqui um tempo para estar comigo e eu chegasse aqui e falasse, boa tarde. O que vocês iam sentir? Pelo amor de Deus, estou perdendo meu tempo, né? Então, eu sorri e dar um boa tarde, fazer um movimento, isso faz com que o conteúdo que eu tenho seja melhor percebido por vocês. Porque 38% mais 55% dá 93% para transmitir todo o conhecimento que vocês têm. Então, é muito importante a entonação de voz e o gesto, especialmente quando lidamos com comunicação no sentido da diversidade e da inclusão. Eu mesma eu tenho uma coisa para falar, eu não tenho autorização para falar clientes, todos que eu forem falar são situações que eu tenho autorização, tá? Porque eu gosto muito de contar caso. E eu vou contar um caso. Uma pessoa estava conversando, um presidente de uma empresa estava conversando numa foto com uma diretoria toda da empresa, e uma pessoa estava passando perto e ele fez uma piada racista. A pessoa que estava passando perto levou isso para a ouvidoria da empresa. Então, são situações, né? Como que ele sabe que era piada? Por causa da voz, do jeito que a pessoa falou, da risada e tudo mais. Então, sempre tem que tomar cuidado com essas coisas, tá? Muitos problemas vêm de divergências de opinião, principalmente quando se trata de diversidade e inclusão. Então, as pessoas têm expectativas diferentes, conhecimentos diferentes, necessidades diferentes, a comunicação ela não é eficiente e as culturas também são diferentes. Então, a gente tem que sempre pensar o que eu faço para não ter o mal-entendido, né? E isso, em termos de mal-entendido, a gente não pode falar, por exemplo, coisas como... Vou pegar um exemplo, eu peço a gentileza de vocês me compreenderem, eu não sou racista e nem nada disso, mas como já ouvi muitas vezes na mídia, eu sou branco com alma preta, ou eu sou preto com alma branca, né? São cuidados que nós temos que fazer que geram mal-entendidos. Eu entendo a empatia, né? Eu me colocar no lugar do outro. Quem é gay ou lésbica, no meu caso, eu não sou, mas se eu fosse, eu não poderia saber o que é ser lésbica a não ser sendo. Então, a gente pode aproximar, eu não estou pedindo aqui, nem vou pedir que vocês mudem, mas que vocês tenham empatia. Quem é branco nunca vai saber o que é ser negro, e quem é negro nunca vai saber o que é ser branco. Então, essas questões aparecem diluídas, né? Como eu estava contando enquanto a gente estava entrando. Eu brincava muito, eu usava muito uma expressão, que era uma expressão de criança, que é o samba do crioulo doido. Isso não pode usar.
Por quê? Porque isso é uma expressão racista. Agora, como que a gente faz, né? Se isso está também no imaginário, vai perder a história do Monteiro Lobato, tal? Então, são essas as questões que a gente vai conversar. Por isso, é muito importante, quando vocês forem falar, vocês terem em mente quem é o público-alvo de vocês. Quem vai estar ali conversando e pensar o que é que eu vou falar, sair do piloto automático. Porque quando eu fico no piloto automático, muitas vezes eu uso expressões que são expressões que sem querer, prejudicam as pessoas. Eu estava dando um treinamento de comunicação para uma multinacional de tecnologia e eu falei para as pessoas ficarem em pé. E para fazer um exercício, que era exercício, tinha a ver com qualidade de voz, tal, não é nada a ver com o que eu estou falando hoje. Mas depois que acabou, a pessoa que me contratou falou: olha, você falou para todo mundo ficar em pé e tinha um cadeirante lá. Gente, eu fiquei péssima porque eu esqueci do cadeirante. Esqueci que poderia ter um cadeirante. Esqueci de lembrar, foi ótimo. Esqueci de pensar nessa situação. É o piloto automático, né? Então, o que a gente fala? A gente tem que sempre pensar em como falar e saber escutar. Uma estratégia que serve para todos os temas que eu vou apresentar agora é perguntar. Na dúvida, eu pergunto para a pessoa como você quer que eu te trate. Então, quando eu penso, por exemplo, em uma pessoa que seja lésbica, eu muitas vezes falo para a pessoa: olha, como que eu te apresento? Como você quer que eu te trate? Ou uma pessoa gay? E se vocês também, eu não sei aqui se tem alguém que é gay, porque eu até não estou vendo, eu vi que entrou um monte de gente, eu não sei quem está aqui agora. Então, sempre perguntar para a pessoa: como você quer que eu te trate? Porque isso também é um jeito de minimizar, e aí entra no escutar, que é fazer perguntas, né? Deixa eu ver aqui, como que eu vi que tem um monte de gente. Maria Lúcia, o mal-entendido, daí você tem que explicar, tem que reparar, corrigir. Obrigada, Cris, bem-vindos todos. É muito mais fácil você planejar a sua fala na hora que você vai falar, antes do... Eu sempre sugiro se perguntar, fazer uma autopergunta. Quem já foi meu cliente sabe. Como que eu posso usar isso de forma interessante? Como eu posso falar de forma inteligente? Como eu posso falar respeitando todos os gêneros, todas as pessoas que estão aqui? Então, eu sempre me faço essa pergunta quando eu vou preparar uma fala. Então, eu conversei com a Luciana, o Cristiano e o Alexandre, e eu sabia um pouco como que era o público, quantas pessoas mais ou menos teriam. Então, tudo que eu estou preparando, o que eu estou falando, são questões que eu trouxe especialmente para a C-Level, que é a minha maior clientela, né, no trabalho, no dia a dia. As pessoas têm muitas dúvidas, porque está muito chato viver, né? Tem uma perseguição aí. Então, e vocês têm que tomar cuidado, não tem jeito, e tem como melhorar, tá? Eu vou fazer uma perguntinha aqui que eu gostaria que vocês colocassem do lado, aqui no chat, se vocês já tiveram algum desafio em relação à diversidade, inclusão e comunicação. Algum fora que vocês perceberam que já deram, ou não tiveram desafio? O que vocês pensam quando vocês vão falar? Né? Acho até melhor isso. Que ponto vocês consideram quando vocês vão falar pensando em diversidade e inclusão? Alguém quer colocar aqui no chat? Às vezes alguém quer também falar, né? Falar, pode falar. Bom, eu vou seguir, porque tem uns pontos muito importantes aqui para a gente ir lidando, né? Eu gostaria de vocês, que vocês falassem para mim, colocassem aqui no chat, o que vocês
pensam em relação a essa figura? O que vem na cabeça de vocês quando vocês veem essa pessoa e em termos de comunicação? Vocês acham que é uma pessoa que sabe falar bem, sabe falar mal, falam muitas línguas ou não fala língua nenhuma? O que vocês pensam? Queria 2 ou 3 pessoas falando, por favor. Gente. Olha, em princípio... Sim. Deixa eu colocar um background aqui. Eu trabalho com projeto e construção de mega obras, né? Então, são construções que têm até 50 nacionalidades diferentes, né? Então, eu já aprendi muito apanhando o relacionamento com essas pessoas. E eu também já sofri bastante por ser estrangeiro, né? Nesse caso, essa foto me parece assim, em princípio, né? Se você olhar, parar sem pensar e ir direto, fala assim, uma pessoa simples que mora numa região no Oriente Médio, isso aí deve ser um nômade, mora no deserto e deve passar dificuldades. Né? O que a princípio é o que aparece, né? Que aparece. Foi exatamente isso que eu senti. Ele é beduíno, ele mora no deserto do Egito. A Mariluz está colocando aqui que teria dificuldades de comunicar, parece que não conhece muito o mundo em que vivo, exatamente. E eu vou compartilhar de novo a foto, sim. Miller, está aqui, ó. Essa aqui. Eu fui para o Egito, como eu contei, ele mora na Península do Sinai, ele fala 4 línguas, menos o português, super, super divertido, tem um aparelho de celular maravilhoso e ele não vê chuva faz 16 anos, que não chove nessa região. Então, o que é isso? Isso que eu estou propondo para vocês, isso são os vieses que nós temos. O cérebro faz isso. Tanto o nosso cérebro, quanto falamos, quanto o cérebro de quem está ouvindo. Por quê? Porque, em termos de neurociências, quando eu me comunico com alguém, ou quando eu vivo, o nosso cérebro quer sempre economizar. Então, o que ele faz? Ele vai colocando em caixinhas. E algumas dessas caixinhas nós chamamos de vieses inconscientes, que são o maior problema que nós enfrentamos quando se trata de comunicação em diversidade e inclusão. Então, antes de eu começar a falar, eu gostaria que vocês pensassem que nós todos podemos ser aliados nessa situação. O que é ser aliado? É procurar se preocupar quando vai falar e incluir essas pessoas. E é esse o objetivo maior que eu tenho hoje com vocês, né? Então, quando eu penso em gênero, quais são questões que aparecem no C-Level relacionadas ao gênero? Homens e mulheres e trans e tudo que eu vou falar sobre essa outra... Primeiro vou falar só sobre homens e mulheres, depois eu vou falar de LGBT, que é o próximo tema. Sempre cuidar para falar todas e todos... Bem-vindas e bem-vindos. Falar primeiro a mulher e depois o homem. Por que eu estou falando isso? Por 2 motivos. Primeiro, porque no Brasil a população feminina é maior que a masculina. E segundo, porque, por enquanto, do ponto de vista de linguística, nenhum desses outros exemplos que a gente vê, por exemplo, todes, todix com x, com arroba, nada disso está ainda formado como linguística mesmo, como uso correto do português brasileiro. E por que eu estou falando isso? Porque se vocês pensarem a palavra você, é até uma curiosidade, eu não sei se vocês sabem, mas ela começou como vossa mercê, depois virou vós me ser e depois virou você. Então, provavelmente, segundo os pesquisadores, vai virar todes. Mas, enquanto isso não chegar, nosso papel de inclusão é usar as e os.
Como que eu sugiro, se você não tem tempo, por exemplo, aquelas coisas de entrevista que você fala rapidinho, ou quando você tem que fazer uma fala que você está na plateia e chamaram você para subir no palco, ou quando você vai fazer uma abertura. Se você não quer falar boa noite a todas e todos, você fala boa noite, pessoal, porque daí você resolve, né? Então, sejam bem-vindas e bem-vindos. É chato, eu sei que é chato, mas a gente precisa ser verdadeiramente incluído. E eu já tive, inclusive, clientes que se deram muito mal, inclusive na mídia, por causa disso. Então, tem que ter isso. Eu, outro dia, recentemente, estava fazendo parte de um media training com uma empresa para uma indústria automobilística de origem oriental, que é mais machista, e eu orientei para o vice-presidente que ele tinha que, principalmente em crise, falar bom dia a todas e todos para os jornalistas que estivessem fazendo a entrevista. E ele falou, olha, mas eu não quero falar, eu vou falar só a todos, que é a origem do português. É correto o que ele falou. No entanto, quando nós temos uma situação de crise, é melhor você minimizar a crise falando desse jeito que eu estou sugerindo, tá? Se for pegar a raiz do português, quando nós usamos o gênero masculino na fala, e eu uso muito, até hoje estou usando, não tem erro nenhum e nenhum problema, mas para minimizar os problemas, a sugestão que eu faço é isso, né? A Trícia está colocando aqui o que os programas de computador que leem documentos para pessoas com deficiência visual, é isso mesmo, Trícia, não identifica a inscrição com X e com arroba. Exatamente. Falando de racismo, né? Esse aqui é o Martin Luther King, e eu sugiro a leitura do livro do Simon Sinek, para quem não leu, que se chama Comece pelo Porquê, porque logo no começo ele fala que o Martin Luther King, o mérito dele foi fazer essa frase, né? I have a dream, que na verdade toda a comunidade negra é que estava trabalhando, não era ele só representa. E eu sugiro também para o Luciano, que está lá na Carolina do Sul, se você ainda não foi, Luciano, ir para New Orleans e Memphis para ver a cultura musical e a história do racismo norte-americano, né? Acho que aqui é o último bastião do racismo americano, é a Carolina do Sul. Aqui assim, é muito mais forte a presença do racismo nessa região do que New Orleans, que é uma região que ficou mais turística, mais internacional, e as pessoas entendem melhor. Aqui ainda a cultura do algodão e do tabaco é muito forte aqui. Sabe que eu não tinha ideia do racismo norte-americano até conhecer Memphis. A história, porque Memphis foi onde Martin Luther King foi assassinado, eu não tinha noção. Mas eu quero voltar aqui, né? Tem uma questão que é sobre, tem 3 questões importantes em relação ao racismo. Primeiro, quando vocês saírem em fotos com eventos que tem um monte de gente, mas não tem nenhum negro ou negra, branco ou branca, vocês podem ser questionados sobre isso. Porque o questionamento está muito agressivo. Eu já percebi isso, e vários clientes meus que são presidentes de grandes empresas também têm relatado isso. Como que eu faço para lidar? Se você é um convidado ou uma convidada para o evento, você agradece e fala que você vai levar isso para o evento, ou você agradece e pronto, né? Obrigada pela sua sugestão, vou tomar providências, pronto. A outra opção é você, na hora do convite, já perguntar se é uma mesa com diversidade ou não, porque o ônus fica sobre quem convidou, mas não tem muito jeito, também aparecem essas questões, né? Então, essa é uma situação. A outra situação,
quando vocês forem falar com negros e negras, né? Todo mundo está me perguntando se eu chamo negro ou preto, negra ou preta. Todo mundo está me perguntando. Eu perguntei, eu tenho várias amigas, eu sou líder lá no Mulheres do Brasil, alguns de vocês devem conhecer o Grupo Mulheres do Brasil, e quem não conhece, depois eu explico. Lá existe um comitê de igualdade racial e eu tenho várias amigas que são de lá, e eu perguntei para 2 delas. A orientação que eu recebi delas é: a gente por enquanto, como isso está muito, muito em ebulição, pode mudar, então fiquem atentos. Mas hoje a gente chama a pessoa de negro ou negra, a não ser que você tenha muita amizade com a pessoa, e eu estou conversando com vocês e falo, eu tenho uma amiga que é preta, ela é minha amiga e ela é preta. E ela que me respondeu isso, que eu posso falar nessa condição para vocês. Então, idealmente, por enquanto, vamos usar negro, mas vamos ficar atento porque pode mudar tudo isso, tá? Então, isso é muito importante. Vamos seguir. LGBTQIA+. Posso só adicionar um negócio aqui? Nos Estados Unidos tem que ser ao contrário. Black, é o jeito mais aceito, preto. Se você usar negro aqui, aí você vai preso. Não tem... Não esquece disso quando vier para cá. Não, você tem razão, Luciano, e eu esqueci que tem outros países. Muito obrigada por você ter trazido isso. Você tem razão. Obrigada, viu? LGBTQ. Como que nós lidamos com essas pessoas? Se é trans, é homem, virou mulher, é trans mulher. É mulher, virou homem, é trans homem. Trate pelo nome social. Tem que tratar pelo nome social, não tem jeito. Se é lésbica ou gay, não tem diferença, trata como a pessoa quer ser tratada, né? Então, a gente coloca muita fantasia sobre isso e, na verdade, tanto para nós, né, se alguém que está aqui me assistindo é lésbica ou gay ou qualquer uma das letras, também pode falar. Uma coisa que eu faço muito é ser apoiadora das pessoas, né? Então, eu observo, por exemplo, aqui em reunião, mulheres os diversos, né, mulheres, negros, eles acabam não tendo voz numa reunião quando tem muitas pessoas. Se eu estou na reunião, eu vejo que alguém que é diverso quer falar, eu falo, gente... a fulana quer falar, ou o fulano quer falar, vamos dar a palavra para ele, levantou a mão faz tempo. Então, eu procuro ser aliada, e eu acho que esse é o maior papel que a gente pode ser. E se alguém de vocês estiver numa dessas letras e quiser que eu seja aliada, me chama que eu sou aliada. Fala, olha, eu quero você de aliada que eu vou junto. E a gente precisa naturalizar isso. Enquanto não tiver naturalizado, vai ser esse rolo todo, né? E aí eu vou aproveitar para falar sobre religião. Teoricamente, eu sei que em muitos países a questão religiosa é super complicada, como o Egito, por exemplo, e muitos outros, mas a gente precisa pensar que a religião ela tem que ficar de fora dos negócios, né? Eu tenho a minha religião, cada um tem a sua, e ela tem que ficar de fora dos negócios, não dá para misturar, né? Os deficientes. Hoje em dia, nós temos muitos tipos de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Nós não temos ideia, eu não sou deficiente, e também, por melhor que eu queira entender a posição do deficiente, eu não sei como fazer. Eu chego na pessoa e falo, eu estou vendo que você está fazendo isso, tem como? Como que eu posso ajudar? Né? De que forma eu te ajudo? De que forma você quer, tal? E não façam o que eu fiz, né? De pedir todo mundo para levantar, sendo que não perceber que tem alguém na cadeira de rodas. E aí usar com muito cuidado, né, brincadeiras e dei uma mancada,
ou vamos pular, vamos todo mundo pular, e se tem alguém com muleta? Então, é chato, é delicado, mas na posição que vocês têm, nós precisamos tomar certo cuidado. Sempre que eu estou em dúvida, e eu uso e eu tenho sugerido para os meus clientes, todos têm usado e tem sido bom. Pergunta, como que eu trato melhor? Está na dúvida, pergunta. Fica atento ou atenta, porque é super, super complicado. Eu observo que muito mais tem... as empresas, eu via muito na Gol, né? A Gol, para mim, foi uma das primeiras, tinha muitos anões. Como que a gente faz para lidar com os anões, né? Não pode abaixar na altura dele, porque fica parecendo que você está falando com criança. Você ficar olhando de cima para baixo pode parecer ameaça, né? Então, tem que tomar cuidado. Fala, olha, tem algum anão ou alguma anã que trabalha com vocês? Como que você quer que eu faça? Você prefere que eu fale assim ou assado? Então, sempre perguntar é melhor do que ter dúvida, né? E agora, ai, nossa, consegui. Fala, Cris. Eu acho que esse ponto, todos os outros que você falou, eu acho que a gente se adapta, sabe? Tem sim muito preconceito. Nós mesmos somos preconceituosos em relação ao preconceito, né? Então, assim, é raça negra, é preto retinto, né? Agora eu acho muito bacana, né? Quando eu vejo, eu sou preta retinta, né? É um orgulho da raça muito bacana. Então, acho que a gente vai se aculturar, a gente vai aprender. O que eu acho que a gente não vai aprender, que a gente tem que estudar, é em relação à deficiência, Ju. Porque, olha, eu já vi em dia de... As crianças visitam papai e mamãe no trabalho. Olha que eu falei papai antes de mamãe, olha o viés, né? E você agarrar uma criança autista no colo, você não pode agarrar um autista, percebe? Sair empurrando um cadeirante ou botar mão no ombro sem pedir para a pessoa se eu posso te empurrar. Assim, surdo não é idiota, você não precisa gritar, sabe, ficar balançando a boca na frente do surdo. Então, assim, tem certas coisas que a gente não sabe. E a gente tem que perguntar mesmo e tem que se aprender. Assim, Down também é a mesma coisa. Como é que você brinca com Down, né? Down, às vezes, agarra você. Quer dizer, a gente precisa e a gente não sabe. Não sabe mesmo. Posso dar uma parte aqui? Pode, Luciano, claro, eu fico feliz com os apartes. Rapidinho aqui, a empresa que eu trabalho, eu tenho projeto para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e a empresa tem um projeto de recontratar veterano, ex-militar, porque eles têm muito conhecimento dentro da indústria de defesa, pode ajudar a gente, mas também a gente acaba contratando bastante gente com algum tipo de deficiência física que foi provocado por uma bomba, uma granada, alguma coisa assim. E eu trabalho com alguns deles. E, assim, o que eu aprendi nesses últimos anos aqui eu trato igual, não tem moleza, não tem... Lógico, guardado as devidas proporções, você não vai... pedir para o cara subir uma escada quando você não pode. Você não vai colocar o cara numa situação que vai embaraçar ele na frente dos outros. Você sabe que ele tem a deficiência e você tem que planejar a reunião, o encontro com o cliente, o local onde vai ser realizado. Você sempre tem que pensar, né, nessas pessoas também, como que você vai permitir o acesso delas lá. E dentre outras coisas, comida, tem gente que tem alergia, tem gente que... Você tem que pensar em tudo, né? Só que, da minha experiência, esses caras são super amigos meus, porque eles falam assim, eu não quero moleza, você não dá moleza, e você trata eu como igual, me trata como igual. Então, eu falei assim, eu sei que você não tem a perna, eu não vou chamar você para jogar bola, né?
mas você não é incapaz de fazer um design aqui do projeto, sabe? Assim, deixa eu comentar o que a Cris comentou e eu quero comentar o que você comentou, eu já passo para você, Fernando. Primeiro de tudo, acho que essa questão que a Cris comentou de perguntar, né? A minha mãe é cadeirante, então eu sempre pergunto para ela: você quer que eu te leve para algum lugar? Ela é minha mãe. A gente tem que perguntar, a gente tem dúvidas, precisamos perguntar. Porque realmente eu tenho o vice-presidente de uma empresa que o filho é autista, né? E ele fala para mim: eu quero que você ensine as pessoas a lidarem com o meu filho, porque ele não quer que chegue perto, você precisa ter uma aproximação. Só que nós temos muitos, no transtorno do espectro autista, tem muitos autistas trabalhando no mercado de trabalho que são com baixo índice de autismo ou até maior, e que são altamente produtivos, mas eles não querem que encoste neles. Então, pergunta. Né? Então, a gente tudo pode perguntar, né? E sobre o que você falou, Luciano, acho que é muito interessante isso de tratar igual, mas, às vezes, quando eu trato igual, eu não sou igual, porque eu não sou uma pessoa, eu tenho as minhas duas pernas. Então, eu sempre pergunto, como você quer que eu faça? Porque daí é um jeito, e eu oriento isso, né? Porque, mas o que eu acho muito importante do que você trouxe é trazer clareza, não ficar com a coisa escondida embaixo do tapete. Porque tudo que é diverso, como está saindo debaixo do tapete, é super complicado, né? Então, é isso que eu acho que é importante, né? Trocou o Fernando que ia falar. Quer falar? Fernando Manfio estava na frente. Fernando, fica à vontade. Gente, a minha visão, esse trabalho que a gente tem que fazer, tem muito mais a ver com amorosidade, né? Com a empatia, do que com formas específicas de se falar. Eu vou além, deve ser dos dois lados. Vou te dizer por quê. Porque eu sou LGBT e já ouvi muita piadinha. E olhei para essas piadinhas e, em vez de me ofender ou sair, vamos dizer assim, criando uma ação jurídica contra esse ou aquele, eu conversava. Porque as pessoas realmente não entendem, não sabem. É uma cultura, eu chamo isso de Matrix no meu trabalho, né? Isso é o filme Matrix. E tanto eles quanto eu também tenho a minha Matrix, de ofendidinho. Então, muitas vezes, a gente usa isso para deixar o nosso lado ofendidinho, né, ir à tona, e aí eu vou às acusações de todos os tipos, porque ele fez uma piada gay para mim. O que eu acho muito injusto da minha parte, porque existe uma cultura, e todos nós somos diferentes um dos outros, todos nós temos diferenças. Então, se você for saber exatamente como falar comigo, né, basta usar um pouco de amorosidade, porque o jeito certo de falar comigo você nunca vai ter, porque nem meus pais tiveram e nem eu tenho. Então, é só você que pode ter o jeito certo de falar com você. Diferenças ainda mais fortes quando a gente exige que tais pessoas chamem outras pessoas dos nomes corretos para que as pessoas não fiquem ofendidas. Eu acho que se você tiver amor, e eu gostei muito da fala do meu amigo que acabou de falar aqui, Luciano. Foi o Luciano que falou agora, Fernando. Uau. E eu sou muito dessa linha, porque ninguém é igual a ninguém. Então você falou assim, mas você não é igual porque você não tem duas pernas. Sim, mas eu tenho uma história diferente. Eu fui abusado, a outra pessoa pode não ter sido abusada, a outra pessoa pode ter sido abusada 30 vezes. Você não sabe da minha história, né? Ninguém sabe da minha história, eu não sei a história das pessoas. Então, é muito complexo a gente ficar numa vida onde todo mundo se ofende por tudo. Então, deveria ser uma comunicação amorosa, né? Eu não diria nem não violenta, porque assim, se você tem uma comunicação amorosa, obviamente ela não é violenta. E as pessoas também terem um espaço de amorosidade para receber a comunicação do outro. Sim. Né? E eu acho isso que falta no mundo.
autoconhecimento, né? Porque a gente não se conhece e, portanto, a gente fica rebatendo, né, a nossa imagem, querendo que todo mundo fale do jeito certo com a gente. Eu acho que esse mundo está bastante difícil exatamente por isso, porque todos somos diferentes. E se você for... Ô, Fernando, isso que você está falando, primeiro, eu vou só compartilhar rapidamente. Eu estou casada faz 30 anos e eu convidei um primo do meu marido que é casado com o Pedro, que é o marido dele, há quase 50 anos. E eu convidei ele para ser meu padrinho porque eu adoro ele. Não é porque ele é gay, é porque ele é uma pessoa que eu amo de paixão. E quando eu convidei, ele me falou assim, mas como que você vai fazer? Eu falei, Rô, enquanto você ficar escondido, vai ficar escondido. Você é uma pessoa que eu admiro muito e que eu quero que seja meu padrinho. É isso que importa, não é o que você é ou deixa de ser. É o amor que a gente tem. Agora, se a gente tivesse a comunicação amorosa, como você está falando, não teria essa live. Infelizmente, a gente ainda está precisando ter essa live, né? E eu tive que fazer um recorte, porque é pouco tempo para falar desse tema, e eu comecei falando justamente disso, de que eu acho que a gente precisa não excluir e incluir. Por causa disso, eu adorei a sua fala, adorei, muito obrigada, muito obrigada. Me agradeço. Fernando Boccabello, italiano. Obrigado, Juliana. É difícil o pessoal acertar meu sobrenome, geralmente eles põem um circunflexo no E aí e falam Boccabello, mas agora que eu estou morando no Chile, ninguém me acerta mais. É que eu sou descendente de italiano. Acho que é por isso. Mas aqui no Chile ninguém fala direito meu sobrenome, mas... um ponto que eu queria compartilhar, e agora que eu estou vivendo aqui, eu sou responsável por todos os negócios da empresa nos países andinos, do Chile até a Venezuela, né? A aceitação das pessoas discapacitadas nesses países é vergonhoso comparado com o que a gente já evoluiu no Brasil, né? E me aconteceu outro dia uma situação muito interessante num cliente no Peru, faz 3 semanas. Eu tive na minha equipe no Brasil uma pessoa que teve um AVC, e ela me ensinou, o Alisson me ensinou muito, muito como lidar. Ele é um gerente sênior da companhia, uma pessoa muito capaz, mas que pessoalmente sofreu muito com o processo como um todo, né? Ele é um veterinário, viajava o país inteiro e tal. E o AVC o acometeu em Madrid uma vez, e ele ficou 2 meses em Madrid até se conseguir ser transferido para o Brasil e começar o tratamento definitivo. O Alisson me ensinou uma coisa: quando todo mundo vai almoçar, a gente espera o Alisson. A gente não sai correndo para almoçar. Isso era uma coisa que eu fiquei assustado, assim. Foi uma vez, me bastou, assim, porque todo mundo sai, vamos lá, vamos almoçar, e o Alisson lá atrás, né? Porque ele tem dificuldade para andar. E aí todo mundo aprendeu que tem que esperar o Alisson, né? Eu estava no Peru, em reunião com o cliente, a gente foi almoçar, e o presidente da empresa começou a andar devagar. Eu automaticamente parei e fui acompanhando ele. E aí eu reparei, depois de reparar que eu estava acompanhando ele, eu reparei que ele estava arrastando a perna. Aí ele olhou para mim, assim, ele falou, não, eu tive um AVC. Aí contou toda a história dele, entendeu? Mas de uma maneira que ninguém lá, ele é o presidente da empresa, ninguém esperou ele para almoçar. Eu fui o único que esperou ele. Então, agora, olha que interessante, você não precisou abrir a sua boca, você só teve uma atitude. E é isso que eu aprendi com o Alisson, sabe? Mas também a gente pode errar nas atitudes. Acho que alguém comentou aqui que a gente não pode... Por exemplo, a gente foi para Dubai uma vez, uma reunião de equipe, e o Alisson foi junto. Eu fiz questão de ele pegar uma executiva, porque para ele ia ser muito complicado ficar na econômica até Dubai, na situação que ele enfrenta. Quando a gente chegou lá em Dubai, lá é um país que não ajuda muito quem é discapacitado também. E tivemos que colocar ele numa cadeira de roda dentro do shopping. E a meninada tirando foto, fazendo selfie e tal. Uma hora chegou para fazer selfie com ele na cadeira de roda. Na hora eu cortei. A cara dele transpareceu o quanto ele estava incomodado em ser registrado numa cadeira de roda. Mas sabe essas nuances que a gente vai aprendendo e fala assim, gente, corta o barato aqui, vamos fazer de uma outra maneira. Uma hora que o Alisson estiver de pé, a gente continua essa brincadeira.
Mas eu acho que depende muito dessa percepção que a gente tem, sabe? Não pode ligar no automático e seguir a vida como ela é, né? Eu acho que o que o Fernando Manfio falou e que você está falando é a gente ser aliado, né? Não ficar com esse politicamente correto, mas esse aliado é como o Luciano que vai falar agora, é como ele compartilhou. Eu, por mim, posso ficar um pouco mais, tá? Mas eu não sei como que a gente está de tempo, a Luciana cuida. Juliana, eu ia até te perguntar, é com você, né? A gente combinou um tempo aí, mas não, se posso você ficar um puder pouquinho estender, mais. O Luciano tá e o Alessandro querem perguntar, e daí a gente, se mais alguém, não tem problema, não, eu consigo ficar. É horário de almoço, dá para estender. Maravilha. Eu só queria colocar mais uma coisa, né? Quando eu estava falando de que não tem moleza, né, para essas pessoas que trabalham comigo, não está relacionado à deficiência, porque por trás daquela deficiência tem um cara que entrega resultado. Então, ele é um profissional também. Ele, assim, lógico, guardado as devidas proporções, ele entrega resultado. E ele está lá trabalhando que nem todo mundo. A diferença é que um está numa cadeira de roda, o outro está com uma perna mecânica, o outro não tem um braço, o outro utiliza um sistema de fala com o computador, tal, mas no final das contas eles entregam resultados. Então é esperado também. Faz um plano com eles igual faz todo mundo. E quando não está entregando, a gente puxa a orelha. E independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa, e eles se sentem muito mais incluídos e eles entregam mais resultado do que os outros. Eles não querem ficar para trás, entendeu? Então... Sem dúvida, isso dá para perceber que o pessoal entrega muito mais. É só dar a chance também. Eu concordo com o Luciano, a gente tem que... O fato de você ser justo nos feedbacks, o cara sentir que ele não tem, ou a cara não tem nenhum privilégio no feedback, para mim é preponderante, isso tem que ser. Sim. Alessandro. Juliana, boa tarde, obrigado aí pelos ensinamentos. Eu tenho um carinho muito grande pelo tema, eu convivo, minha irmã mais velha teve hipóxia neonatal, eu sou o tutor dela já há alguns anos e vejo ali as dificuldades do dia a dia e os esforços para todo mundo que cerca ela comunicar de maneira adequada. Eu queria uma experiência sua ou de outras pessoas do grupo aí falando mais da comunicação para fora, comunicação institucional, principalmente quando a gente pode falar de algumas situações de crise. Uma coisa que me preocupa muito, e eu sou responsável, aqui a gente está com mais duas pessoas do Pardini aqui, a Priscila Neves, que é a responsável pela área de diversidade do Pardini, e a Cristiane Vieira, que é da área de comunicação institucional também. Uma preocupação muito grande nossa, Juliana, é uma área, um assunto cujo todas as empresas, todos os segmentos ainda estão aprendendo muito, né? Entretanto, apesar de todos saberem que está em fase de aprendizado ainda a comunicação, existe um patrulhamento de rede social, principalmente, muito forte nos detalhes, por exemplo, dos termos. Deixa eu só te dar um exemplo. Eu participei de um evento há uma semana atrás que um determinado professor, eu sou geneticista de formação, e um determinado professor de genética se referiu ao grupo de índios. E ele foi bombardeado falando que não pode mais falar índio, que o termo certo é indígena, que índio é um termo pejorativo. Do ponto de vista etimológico, não tem base nenhuma para fazer isso. Do ponto de vista histórico, não tem base nenhuma. Do ponto de vista de formação da palavra, não tem base nenhuma. Mas existe um grupo dentro, né, um grupo social, um grupo que classificou esse termo índio como um termo pejorativo e esse professor foi massacrado nas redes sociais, gerou ali um problema para a universidade que ele está associado e para uma empresa que ele é prestador de serviço. E nós temos esse tipo de situação em várias ocasiões, né? Acho que o Fernando falou uma coisa muito interessante, alguém escreveu aqui. Eu acho que ter gentileza, ter cordialidade, ter um pouco de sentimento nas palavras, às vezes a gente consegue passar, suplantar a questão dos termos corretos. Mas existe alguma orientação para isso? Existe alguma linha de comunicação que pode ser seguida? Porque
por mais que pareça um detalhe, quando você faz uma comunicação institucional, principalmente numa gestão de crise, então vou dar um exemplo. Algum cliente nosso acusou a empresa ou de qualquer um aqui, de ter um procedimento racista, né, por um atendente e tal. Dependendo do que você fala numa nota, você piora a situação muito por uma palavra que você coloca de maneira inadequada. Mesmo que a empresa tenha ali esforços, né, que esteja empática, que esteja corrigindo e tudo mais. O que você acha disso, ou os colegas aqui, o que vocês acham disso? Bom, primeiro, muito obrigada pela sua pergunta. Eu espero que vocês estejam lendo o chat aqui. Eu vou ler, porque na gravação, eu leio de já, porque na gravação isso não fica, né? A orientação que eu dou antes de soltar a nota, pergunte, por exemplo, no caso do racista, consulte alguém que é especialista em racismo para ver a nota. Que haja rápido, porque quando é crise, você não pode demorar, você tem que, já na hora que estoura a crise, já ir com a nota. Então, existem formas, né? Você pode até ter você falou, Priscila, que é da diversidade e inclusão da empresa, que está aqui? Isso, estou aqui. Está presente. Então, a Priscila ter já um grupo, uma rede que possa responder rapidamente para não esperar de gente que é ou racista ou LGBT e tal. Porque tem que ter resposta rápida e não pode deixar ferver o negócio, e dependendo do que você fala, é pior. A questão do racismo, ela é super, super complicada. A questão, todas elas são, né? Mesmo eu não falei aqui de etarismo, até eu falei, puxa, devia ter falado de etarismo, né? Das pessoas mais velhas, quando o Luciano começou a falar dos de guerra, né? A gente está vivendo um momento super complicado e as pessoas estão fazendo isso. Quando aconteceu com algumas pessoas que eu orientei, eu fiz o seguinte: a empresa escreveu ali alguma coisa na rede social que começou a ser massacrada. Ou a pessoa escreveu, no caso, estou falando de uma pessoa que escreveu. Eu sugiro que você agradeça o feedback e vai tomar as devidas decisões. Muito obrigado, tal. É o melhor, porque apagar é pior. Porque fica na rede, alguém printou, tal, daí vai falar, vai ser pior. Agradece e pronto, né? O Luciano, você quer falar sobre esse tema? Só uma parte aqui, porque eu acho que está todo mundo aprendendo, né? Eu acho que está todo mundo aprendendo e tem um ou outro que talvez saiba mais, mas quando eles respondem para você na rede social, já é uma agressão, né? Eles partem com violência verbal, assim, é um negócio desproporcional. Assim, é tão mais fácil, que nem o Fernando falou, da questão de gentileza, você falar assim, olha, professor, olha, Luciano, né? Olha, Juliana, eu não sei se você sabe, mas esse termo não é muito legal de ser utilizado, talvez utilizar esse seria... Porra, é uma coisa que ia facilitar a vida de todo mundo, né? Mas eu acho que o pessoal não está tão preocupado com isso, está mais preocupado em agredir, né? E isso que é um comportamento que não está ajudando o movimento de diversidade, equidade e inclusão. Eu geralmente sugiro para os meus clientes que eles perguntem como você prefere que eu te trate, né? E se, por exemplo, eu já fui corrigida publicamente porque eu falei uma besteira. Tudo bem que eu estava numa festa, mas eu falei uma besteira e fui corrigida. Eu falei, puxa vida, eu não me toquei. Obrigada por você ter falado isso e pronto. E não dei sequência. Mudei de assunto, fui fazer outra coisa, porque senão fica... Aquela pessoa também tem uns que ficam implicando, né? O Fernando Bocabello perguntou aqui a partir de que idade uma pessoa pode ser considerada mais velha. As pessoas consideradas acima de 50 mais, né? E eu concordo aqui com o Miller, que colocou que quem é velho, mais velho, tal, é uma questão de estado de espírito, né? Eu vou sugerir para vocês, que não estava no meu planejamento, esse livro aqui.
que se chama Ruído, uma falha no julgamento humano. Ele é um livro, se vocês puderem printar a tela, ele é um livro muito bom, que dá uns insights excepcionais sobre essa questão de diversidade e inclusão. E, na verdade, a questão de diversidade e inclusão é como nós escutamos a coisa e o impacto que tem em quem escuta, né? E isso é um problema, porque quando eu vou falar aqui para vocês, eu saio, o ideal seria eu abrir mão de quem eu sou para me comunicar de uma forma clara com vocês. E esse é o ideal, né? Vou ler aqui umas coisas, né? Meu filho é Del, a Cristuna, meu filho é Del e eu ensino as mães dos amiguinhos a lidar com ele, os amiguinhos vão naturalmente. A Trícia colocou, é um grande desafio combater o preconceito recreativo quando o Fernando Manfio estava falando. Depois a Cris escreveu aqui também sobre o que o Fernando Manfio falou. Ter sensibilidade, oferecer equidade, oferecer amorosidade, humildade de reconhecer que precisamos aprender sobre o que não sabemos. Aí o Fernando já falei, o Miller falou, Luciano tem quase 50 e é mais jovem de espírito que muitos de 30 que eu conheço. Vê a campanha da reserva sobre o Dia dos Namorados, que foi sensacional. E o Lécio está falando aqui, é importante as empresas se conectarem a organizações que tratam dos temas de diversidade para ficarem atualizados. Está muito difícil acompanhar, além de ser uma oportunidade de suportarem as iniciativas. Eu vou finalizar com duas coisas, duas palavras finais. Uma, eu não atendo mais empresas que não tenham ESG na base, não atendo mais, nem pessoas, nem empresas, porque eu acho que é uma atitude ativa. E, ao final, o que eu deixo aqui para vocês, em vez de entrar nessa perseguição do politicamente correto, procurem ser aliados e aliadas quando vocês observarem que tem ali uma situação delicada. Procurem ser aquela pessoa que eu vou pegar o exemplo do Alessio, do Fernando, é Alessio que ele chama, Fernando? Que coloca uma luz, seja aquela pessoa que tem uma atitude diferente, né? E aí aqui tem muito obrigado do Luciano, obrigado também, Luciano, pela contribuição, foi muito legal, eu adorei estar aqui com vocês, agradeço, Marilúcia, posso voltar um outro dia, o Isaac está aqui falando, entendo que em todas as respostas deveria ter algo como pedimos desculpas, ressaltamos que como grande parte da sociedade estamos aprendendo, sim, e trabalhando para erradicar expressões ou comportamentos que afetem de alguma forma pontos que sejam sejam sensíveis a uma ou mais pessoas. É o Alisson que teve o AVC, então seja um aliado, põe a pessoa que você quer no palco sem considerar o diverso, né? Seja inclusivo, seja aquela pessoa que faz a diferença. Posso falar um dia sobre o conceito flux. Eu agradeço muito, muito mesmo, adorei estar aqui com vocês, volto para falar de outros temas de comunicação quando vocês quiserem me ouvir, estou à disposição pelas redes sociais, eu tenho aí a linguagem direta, tenho bastante referência, quem quiser bater um papo, eu estou sempre aberta para um café virtual, um café... Eu gosto muito de sair para almoçar, a gente se fala, agradeço Open Mind, Luciana, o Alessandro, o Cristiano, todo mundo que organizou para eu estar aqui. Boa tarde para todo mundo. Boa noite. Eu acho que a gente sai com a sensação aqui que vamos ter que providenciar uma parte 2 dessa live, né? Conta comigo. Realmente suscita vários assuntos dentro desse tema, né? E realmente muito interessante, muito importante. Então, quero agradecer aqui a sua presença mais uma vez, muito obrigada. Quem quiser fazer o contato com a Juliana, então, nós vamos compartilhar os contatos dela nos grupos. E muito obrigada pela presença de todos vocês. Excelente tarde.